Muito bem, olá a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou Diego e aqui do meu lado tem o professor Ricardo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é de alguma forma prazeroso para nós, porque tem a ver com filmes, né? Alguns títulos de filmes que nós escolhemos e que são filmes que geralmente são utilizados em sala por professores como eu ou o professor Ricardo também para trazer algum tipo de análise crítica, alguma contextualização dentro da área da administração de recursos humanos ou até mesmo dentro de um contexto social, né, para uma discussão de âmbito social. E escolhemos alguns títulos para conversar. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o professor Ricardo, para ele se apresentar, para quem não conhece ele ainda, e na sequência a gente trata de alguns outros detalhes. Professor Ricardo, contigo. Olá, prazer estar aqui novamente, né, gravando. Um tema mais leve, um pouco menos pesado, porque acaba entrando muito na nossa visão da situação. E eu particularmente, gosto muito em sala de aula de usar filmes, porque às vezes quando você só explica falando, os alunos não conseguem entender onde você quer chegar. E quando você mostra alguma coisa, mesmo que fictícia, ela traz essa informação e traz o complemento para os conteúdos. Tem uma lista com muitos filmes bons a serem assistidos. Nós escolhemos um para hoje, mas com certeza teremos mais. E como você já bem disse, né? Prazer, sou o professor Ricardo e sou professor do curso técnico e aprendiz de administração. Muito bem. O filme que a gente pretende trabalhar hoje chama-se A Onda. Quem já ouviu falar desse filme, né? A Onda é um filme já de 2008, né? É um filme que se passa na Europa e ele trata alguns aspectos relacionados assim, ao ambiente de ensino também, né? Onde um determinado professor ele é designado para dar uma aula, o conteúdo de uma disciplina para um grupo de estudantes de ensino médio, e ele começa falando a respeito do Estado autocrático, né? E aí ele começa a desenvolver o assunto, eis que ele tem uma ideia, porque ele não gosta desse conteúdo, né? Ele tem mais prazer em dar aulas de outros contextos, mas não na parte de assuntos que envolvam o estado autocrático de existência de um governo. E, com base nisso, ele tem a ideia de tentar colocar na prática, vivenciar uma experiência com os alunos de um estado de autocracia, né? Então, ele começa a fazer da sala de aula um laboratório experimental da vivência dessa situação. E aí o filme tem todo uma trama, um desfecho, um desenvolvimento que é interessante para uma análise que envolve estado de liderança, estado de equipe, né, desenvolvimento das equipes, né, relacionamentos entre pessoas da mesma equipe, engajamento das pessoas, propósito, senso daquilo que é certo e daquilo que é errado, né, até o momento assim que as coisas, em um determinado momento do filme, fogem ao controle do próprio professor e da própria turma. E o engajamento é tanto que aquela situação criada como uma experiência ganha vida própria e passa a assumir um controle próprio e as coisas vão acontecendo. Então é um filme que eu gosto muito de assistir. Assisti ele pelo menos umas 4 ou 5 vezes em sala com os meus alunos para estudar aspectos bem específicos, né, de relações e, assim, qual é o propósito, afinal, né, de se fazer isso, do porquê que ele fez essa experiência. Eu vou colocar na tela, na sequência aqui, a imagem do filme, né, a imagem do título do filme, e também colocar uma sinopse com a referência para as pessoas que têm interesse em assistir o filme. Hoje eu acredito que ele já deve estar disponível até em canais gratuitos, né, porque ele já é um filme um pouco antigo, de 2008, Tem ele no YouTube. no YouTube, Tem ele está disponibilizado no disponível, YouTube. né?
Já Então, consegui as assinar pessoas no podem YouTube. assistir ele de forma gratuita, né? Então, para as pessoas que tiverem interesse, vale a pena, né? Vale muito a pena. E tá aí depois na tela a capa do filme para poder procurar. E não confundir um filme que se chama A Onda com outro filme de mesmo nome que trata da história de uma onda gigante que devasta uma cidade, que não é esse filme aí. É. É outra Não, coisa, não, tá, é, professor? não deixa de ser um tsunami, mas não literal, né? É um tsunami de ideias bem complexo. Se eu não me engano, no começo do filme ele ia dar aula de anarquia e um outro professor foi lá e registrou antes que ele, daí ele ficou com a matéria de autocracia, que era o extremo oposto do que ele gostava. E, cara, quando você estava dizendo ali, a sensação de pertencimento das jovens no grupo e a influência deles sobre esses jovens, para mim, são os dois pontos principais a serem analisados. O porquê que você deixa de ter a sua individualidade para participar de um grupo só pela sensação de pertencimento a alguma coisa, e essa, como, embora a juventude hoje, claro, ele é um filme já antigo e ele se passa numa época anterior, ele não se passa na mesma época de que foi gravado o filme. Mas ele ainda assim, os jovens com tanto acesso à tecnologia, tanto acesso à informação, como eles ainda são influenciáveis. Como é fácil colocar ideias na cabeça deles, e principalmente se forem ideias de coisas, digamos assim, erradas, fica mais fácil ainda. Porque, na verdade, a intenção do professor não era nenhuma, pelo menos ao meu ver, não era nenhuma de criar esse problema todo que se gerou, era simplesmente fazer uma didática de aula presencial. Mas acaba fugindo do controle de uma forma, por quê? Por causa da sensação de pertencimento e do poder de influência que se sugera na cabeça dos jovens. Uma coisa que nós esquecemos de falar no começo é que corre o risco de ter spoilers. Para quem não viu o filme ainda, a gente vai Ah, comentar boa. e acabar tendo spoiler do filme, mesmo que a gente tente É segurar para verdade. coisa ou outra vai ser dito. Tanto que, por exemplo, já dizemos claramente que o negócio foge do controle. É verdade. Bem lembrado isso, viu? Tem algumas cenas do filme que me chamam muito a atenção desde o início, como, por exemplo, em sala de aula, o professor ele assume o papel de autoridade, né, dentro de uma sala. Porém, naquele momento em que o filme se passa, os jovens estão totalmente desanimados, eles não querem saber de autocracia. Eles são aquele tipo de jovem que não concorda com a sociedade, o que o sistema impõe, e eles acreditam que alguma coisa diferente deve acontecer, mas ao mesmo tempo eles não fazem nada para mudar a situação em que eles se encontram. Ou seja, a típica realidade vivida e experimentada pela maioria dos jovens no mundo todo. Insatisfação geral com o sistema, reclamam do sistema, mas não fazem nada para mudar. E ali acontece que o professor, percebendo isso, e percebendo que tinha pouquíssimos alunos em sala, porque não era do interesse daqueles alunos ter aquela matéria, porque naquela escola as disciplinas são optativas, então eles podem escolher o que eles querem estudar. Então, eles não queriam estudar aquela matéria, então quem estava naquela sala são as pessoas que normalmente perderam o prazo de escolher as matérias, não tinha outra opção para incluir nas vagas as outras disciplinas e acabaram indo para essa, que era a única que tinha disponível. E aí só tinha aluno desinteressado, reclamão, preguiçoso, ou seja, tudo aquilo que é assim, visto como pô, as piores personalidades, vamos dizer assim, tipicamente de reclamação, né, ou daquele perfil de aluno que dá mais trabalho para o professor pela falta de interesse, era o que estava ali com aquele professor. E ele, vendo aquilo, ele pensou, cara, vou ter que fazer alguma coisa, né? Então me chama a atenção porque ele usa o poder de autoridade que ele tem para não impor nada para aqueles jovens, mas ao mesmo tempo ele incentiva os jovens a se engajarem com o sistema de uma maneira que ele pega justamente o que os jovens têm como principal reclamação, como principal problema, e faz disso uma ferramenta de persuasão para trazer os jovens para junto com ele. Então ele próprio
ele começa a pegar como exemplo a Alemanha nazista, né? É que se Então, passa na Alemanha, né? O filme se passa isso, na Alemanha logo após o nazismo, né? Então, exatamente. Então, tanto que, pelo que eu me lembro, no começo, bem ali no comecinho, quando ele começa a dar aula, naquela parte em que o pessoal ainda está desinteressado, ele vai começar a falar de autocracia, vão falar, ah, não, de novo o Terceiro Reich, a gente escuta isso sempre, que isso nunca mais vai acontecer. Aí é onde ele dá aquele estado, nunca mais vai acontecer? Peraí, e se eu provar para vocês que é possível de acontecer de novo? E através de, inclusive, de eleição, porque o líder do grupo foi eleito, foi não eleito. foi imposto. Ele foi Exatamente. eleito, teve uma votação, o nome do grupo foi eleição, tudo foi eleição, mas sempre com aquela manipulação por trás do processo de eleição, por trás do processo de votação e exclusão daqueles que não aceitam participar do processo. Só que é o que eu me lembro também, cada vez mais vai aumentando a quantidade de alunos. Chega num ponto que ele tem que parar a quantidade de alunos, porque não cabe mais na sala. Então ele, tipo, ó, não entra mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Que começam a deixar a aula de anarquia para ir participar da aula dele, que todo mundo comenta que é a mais legal. E ele padroniza algumas coisas ali, né? Ele faz uso dos talentos individuais de cada um, dá empoderamento para os jovens, ou seja, um determinado jovem tem muita habilidade tecnológica, então, bom, então você vai ser a pessoa responsável por toda a parte de tecnologia, de mídia que a gente vai usar. Outra pessoa tinha uma habilidade boa com desenho, então tem um momento do filme em que ele está fazendo um desenho numa folha, na mesa dele, e aí o professor olha para aquilo. Normalmente o professor reclamaria daquele aluno não tá prestando atenção na aula e está desenhando. E ele aproveita isso para dizer, bom, então vamos criar um grupo e essa pessoa vai ser a responsável por criar o logo, né, a marca. E aquele jovem que estava desinteressado passa a ter interesse em se engajar, porque ele se sente importante dentro do grupo. E aí, outras coisas que ele faz também é tratar todo mundo com igualdade. Todo mundo é exatamente igual. Então, as roupas, inclusive, todos deviam usar camisa branca. Então, qualquer pessoa que chegasse com uma roupa diferente não entrava na sala. Só podia entrar se tivesse de camisa branca. E todos os demais da sala excluiriam do grupo automaticamente uma pessoa que chegasse diferente. Tanto que em alguns momentos do filme tem uma menina que ela não concorda com isso, porque ela se acha toda charmosinha e branco não combina com ela gosta de roupa colorida. Aí ela chega na sala com uma roupa de outra cor, vermelho, eu acho. Todo mundo já olha estranho para ela, porque, pô, peraí, tá, todo mundo aqui acertou de chegar de roupa branca. O que tá fazendo com roupa de outra cor? E em alguns momentos o professor dando a aula dele, as explicações, ele abre para perguntas, ela levanta a mão para perguntar e ele passa por ela, não deixa ela perguntar. Então, alguém tem alguma pergunta, só ela levanta a mão, ele ignora. Diz, bom, já que ninguém tem pergunta, então, pô, peraí. Ela passou a se sentir excluída por conta da roupa. E em um determinado momento ela passa a usar a roupa branca também para se sentir incluída. Então, ali já tem alguns aspectos que ele já coloca em prática o plano, né, de criar um Estado autocrático, né, sem eles se darem conta de que isso estava acontecendo. Porque até então eles estavam se divertindo, achando aquilo legal, aquilo era engraçado, aquilo tinha a ver com o estilo de pensamento de muitos deles, mas como uma experiência pequena dentro de uma sala, não como uma prática que eles realmente iriam integrar para a dinâmica de vida própria deles. Né? Então, alguns pontos do filme trazem muito para esse aspecto e que assim, traduzem muito bem como que a manipulação acontece a partir do empoderamento das pessoas, do engajamento, o senso de fazer as pessoas se sentirem importantes com um propósito que não é real, não é verdadeiro. Ele, obviamente, na condição de professor, estava tentando fazer isso com objetivos pedagógicos, né? Mas ele usou desse poder com uma finalidade pedagógica. Mas imagine alguém que tem por interesse o domínio mesmo de um grupo da sociedade para fazer alguma coisa. Né? Então é possível, sim, ele provou que era, né, nesse aspecto aí. Tanto que acaba ficando pior do que ele imaginava, né? Tipo, ele queria um pequeno engajamento e o negócio vira uma seita, digamos assim. Ou você aceita, ou você
tá fora. E, e aqueles que não conseguem mais entrar na sala viram como apoiadores. Tanto que no começo ele dá aula na sala, mas a última aula dele ele dá num teatro, de tantos É no alunos. auditório da escola, né? No auditório da escola. De tanto, Lotadíssimo de gente. lotadíssimo, gente em pé, tudo, que daí sabem que é aula de encerramento, só que daí justamente não querem encerrar. Por quê? Porque, se eu não me engano, são 7 dias. É uma semana apenas o processo que ele ia propor. Só que daí a galera não quer acabar o processo, a galera quer continuar. Só que daí agora, ainda com o foco no filme, mas daí eu quero trazer para a nossa realidade aqui um pouco. Você, enquanto professor, o que você acha de influência? Você acha que influência é ruim? Veja bem, influenciar alguém pode ter dois lados. Pode ter um lado positivo e um lado negativo. Eu gosto mais de usar o termo inspirar alguém quando eu trato de aspectos positivos. Né? Então, eu prefiro incentivar alguém e inspirar alguém, né? Fazer com que essa pessoa tenha uma inspiração e algo bom para produzir algo positivo do que influência. Mas, ao meu ver, né, influência mesmo é quando eu tenho uma prática já com o objetivo pré-determinado de fazer uma pessoa cometer uma determinada ação. Esse é o sentimento que eu tenho, né, desse termo. Agora, quando eu incentivo alguém, a pessoa faz por si só, né, pela vontade de querer fazer alguma coisa, quando aquilo é bom e traz um benefício. Eu vejo desse jeito, pelo menos. Eu já enxergo da seguinte forma, concordo com parte a sua opinião na minha visão, e concordo que inspiração, mas para mim não seria sinônimos. Para mim, inspiração é algo muito maior. Quando você inspira, porque daí a pessoa já faz por conta própria, a pessoa já traz o seu eu dentro do negócio, para mim já é muito mais. Mas a inspiração, eu concordo com como você começou a frase, no depende ali, porque assim, não é a inspiração ferramenta que é o problema, é quem está usando da ferramenta que pode estar o problema. O propósito dela, né? O propósito para qual eu estou usando, ou seja, inspiração em si, ela não é nem boa nem ruim. Quem está usando e o porquê está usando é que vai fazer diferença com relação à inspiração. Porque você, às vezes, pode inspirar ao crescimento, como, por exemplo, algumas coisas nesse próprio evento do filme, que ele consegue fazer alunos com notas ruins melhorar as notas, colocando alunos, por exemplo, o aluno que é bom em matemática coloca do lado do que é pior de matemática. O que é bom em português coloca do lado do que é melhor em português. Para cada um deles irem se ajudando, e nesse ponto é um negócio positivo. Então, você pode usar a influência para conseguir alguma coisa, só que você tem que ver até que ponto é isso que você está querendo conseguir. Porque às vezes, claro, se você conseguir inspirar a pessoa a andar com as próprias pernas e ali fazer o desenvolvimento, é a melhor situação. Mas às vezes é uma coisa tão pequena que uma simples influência consegue fazer com que aquilo se resolva. Eu imagino, no âmbito profissional, principalmente, que vai acabar se desenvolvendo naturalmente. Então, focando de novo, o principal não está na ferramenta influência. O foco está em quem está usando e o porquê está usando a influência. Mas Esse momento do filme que as pessoas, né, os alunos ruins de uma determinada matéria, começam a se estudar com alunos que são ruins naquela matéria, é interessante e importante esse ponto. Eu até não tinha lembrado disso, porque dentro do âmbito administrativo, por exemplo, para quem trabalha com RH, vamos supor assim, já tem ali a própria habilidade de capacitação ali dentro, né? Então ele pega pessoas que no momento não gostaram disso. Então ele pega um aluno que é ruim de geografia e pega um outro que é bom de geografia, e eles têm que sentar juntos, e eles vão sentar juntos. Só que eles não gostam disso, porque um não vai com a cara do outro, porque um se veste diferente do outro, um gosta de rock, outro gosta de sertanejo, sei lá, enfim, eles não vão com a cara um do outro, mesmo pertencendo ao mesmo grupo. Então ele já tem aquelas panelinhas, né, pré-determinadas. O que precisa? Né? Eles começam a reclamar, porque pô, eles não querem essa situação. Aí começa a reclamar, daí ele explica. Olha, eu fiz vocês sentarem juntos porque fulano, você é bom em geografia.
Ciclano, você só tira nota ruim, você não presta para geografia. Só que ele pode te auxiliar. Só que tem um porém, você é excelente em português. E ele não escreve direito. Então vocês vão começar a colaborar. Então é uma experiência colaborativa de crescimento e autocapacitação, onde um vai auxiliar o outro. E vocês dois vão se desenvolver juntos. Ele aproveita, porque ele conhece a turma, vai conhecendo as pessoas, as habilidades e deficiências, digamos assim, que cada um tem, e ele usa isso para aprimorar as próprias pessoas que ele tem no grupo. Então é fantástico. Esse momento do, grupo, do filme, para mim, é um dos mais bonitos, inclusive, quando ele toma essa atitude. Por exemplo, e aí, na minha visão, mostra como a ideia dele não era generalizar um fascismo dentro do negócio, uma autocracia cruel. Ele tinha boas intenções. Só que aquele esquema, né? Não necessariamente o que define são as intenções, são os fins aonde vão chegar. Às vezes você tem boas intenções, só que você perde o controle. Aonde começou a ser o problema, quando ele deixou de ser atento aonde eram os limites. Que eu lembro bem que no primeiro dia, quando ele instituiu, a hora que eles estão indo embora, ele disse que ele só poderia ser chamado de senhor. Ele não queria que chamasse ele de mais nada além de senhor. Aí, quando estão saindo da aula, alguns falam, tchau, senhor. Ele, não, agora acabou a aula, não precisa mais, pode me chamar pelo nome. Porque chamavam ele pelo nome porque já tinham intimidade com ele. Aí, não, tem que manter. Então começa. Nesse momento ele deveria ter continuado, ó, passou da porta para fora, não funciona mais. Mas é que o negócio cria uma proporção muito grande, e eu acho que a intenção do filme é justamente mostrar isso. Que às vezes tem boa intenção no começo, mas depois o negócio vira uma proporção descontrolada. E isso a gente deduz que ele tinha boa intenção. Nunca nós vamos saber exatamente se trouxer para uma realidade o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo. A gente deduz que é isso, que é aquilo. E eu acho muito válido nesse ponto, tanto que, continuando com os nossos spoilers, a diretora da escola apoia ele. Porque quando começa a crescer o nível das notas, ninguém mais tem nota baixa. Aí, pô, a diretora super apoia a atitude do professor. Mas eu achei legal, só que também tem um questionamento que fazem com relação a isso, os próprios alunos falam, professor, mas você está querendo humilhar a gente, então, colocar quem é ruim perto de quem é bom. Aí entra naquilo que você acabou de explicar. Isso. Não, é o contrário, eu quero que quem é bom ajuda quem é ruim para trocar essas informações. Mas, a princípio, eles se sentem humilhados. Peraí, como assim o cara que é melhor que eu vai estar aqui do meu lado? Uma melhor situação. E eu costumo dizer em sala de aula, e não sei se você também colabora com esse pensamento, eu falo, gente, quando você vai montar uma equipe, você não escolhe aquele que é teu melhor amigo, você escolhe aquele que é melhor naquela função que tem que se fazer. Exatamente. Porque no mundo do trabalho, você não vai só encontrar pessoas que você gosta, mas você vai encontrar pessoas que às vezes você não gosta, mas que são extremamente qualificadas para fazer aquilo ali. Então, é válido essa experiência. Eu não sei se você já passou por isso de montar grupos na sala, que não deixar eles escolherem, você montar os grupos. Nossa, mas dá um brigueiro no começo com o professor, que, nossa, parece eu adoro fazer isso. Gente. Eu só fiz uma vez. Inclusive, eu adoro fazer isso. Adoro fazer. Porque eu uso o seguinte critério, né? Eu sempre, em todas as ocasiões, quando eu faço trabalho em grupo, eu dou duas opções para os alunos. Primeira opção, eles podem escolher os grupos. Segunda opção, eu escolho. Naturalmente, por uma questão natural, eles escolhem criar os próprios grupos. Depois eu explico. Nesse caso, meu nível de exigência com a atividade aumenta. Por quê? Porque eu levo em consideração que, se as pessoas escolhem os próprios grupos como uma equipe de trabalho, é porque elas têm total confiança na capacidade e habilidade técnica de todos os componentes daquela equipe. Levando isso em consideração, eu posso aumentar o nível de exigência exponencialmente. Porém, se eu escolho os grupos, eu sei que algumas habilidades precisam ser ensinadas entre os componentes para haver uma integração, um engajamento do grupo, e isso leva um tempo. E demanda também energia daquele grupo. Por consequência disso, o meu nível de exigência ele baixa um pouco com o resultado da tarefa, para proporcionar para eles a experiência de uma convivência, né, entre aquela equipe que está se conhecendo nova. Então, eu sempre dou essas duas opções. Depois que eu explico isso no primeiro trabalho,
todas as próximas aulas eles pedem para eu escolher os grupos. É Bem, natural, cara, é natural. Né? E uma... agora, ainda falando de um ponto do filme, eu às vezes me pergunto ainda, porque isso não ficou muito claro para mim até agora, mas eu acredito que nesse momento em que ele não dá aquele limite, onde ele pede para os alunos chamarem ele de senhor, só se dirigir a ele de senhor, porque ele foi eleito, né? Ele deu a oportunidade de qualquer pessoa da turma exercer a liderança na turma. Mas os alunos escolheram o professor. Então, já que escolheram ele, as coisas seriam do jeito que ele queria. Podia ser qualquer outro. Quando ele não dá o limite, quando as pessoas acaba a aula, elas vão sair, continuam chamando ele de senhor, às vezes eu me pergunto, será que ele não sentiu ali aquela sensação de poder e de não só de autoridade, mas de poder ter poder e domínio, um autoritarismo, digamos assim, e aquilo fez ele se sentir bem, digamos assim, né? Ah, certamente, né? Ainda mais quando ele consegue o apoio direto e declarado da diretora por conta disso. E a Claro, diretora não gostava dele, né? não, nem os outros professores, Ninguém ele gostava não dele. era o mais querido da escola. E acaba virando, tanto que colocam ele para dar essa aula meio com a ideia de derrubar ele, né? E ele acaba se desenvolvendo. Mas eu penso o seguinte, podemos de novo trazer para nossa realidade, cara, quem não gosta de se sentir poderoso, quem não gosta de se sentir, digamos assim, mais forte, mais poderoso mesmo? Porque, só que daí a questão não é você se sentir poderoso, é o que você vai fazer com o poder que você tem. Porque ali, na sala de aula, automaticamente ele já é a autoridade. Mas quando ele se mostra como uma autoridade escolhida, aí é mais ainda. Porque não foi a instituição que impôs, não foi o fato dele ser o professor, foram os Porque ele tem alunos. apoio, né? Ele tem o apoio. Então, pô, cara, você se sente, né? Pô, eu fui escolhido, eu super. E claro, com certeza isso pesa no ego. Também tem que levar em consideração que ali é um filme e que, claro, eles vão forçar ao máximo para tudo acontecer do jeito que tem que ser o roteiro do filme. Mas se for trazer para a realidade, todos nós gostamos de amassagear o nosso ego, de sermos importantes, de sermos imponentes. E ainda mais quando você tem uma posição de poder, de imponência, de importância, que os outros te deram por votação. E daí eu consigo fazer um breve link com o que a gente estava falando do filme, que ele teve que se adaptar também àquela realidade. Tá certo que foi numa situação diferente, não foi para um mundo EAD, mas ele começou a dar aula, ninguém estava prestando atenção na aula dele, não estavam nem aí com a aula dele, porque falaram que já estavam cansados de ouvir falar do Terceiro Reich, que eu acredito que eles são ali o quê? Terceira geração no máximo, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda na Alemanha, onde a situação ainda estava complicada, e já acabaram de passar por um processo de autarquia muito forte, então eles nem queriam ouvir falar disso. Aí ele libera eles para o intervalo, quando volta do intervalo ele propõe essa mudança e se adapta. É aquilo que nós já conversamos no vídeo anterior que nós gravamos aqui para o canal, de qual é a função do administrador, essa capacidade de adaptação. E É daí, verdade. no caso, tanto quanto administrador quanto professor. Porque eu aposto que já aconteceu com você também num dia que você vai dar aula e às vezes você chega tudo empolgado para dar aula, que o conteúdo é super legal, e a galera tá dormindo na mesa, e daí você tem que entender a realidade deles também, tá? Vamos fazer a aula de um jeito diferente, para com que façam, com que eles entendam, com que eles se agreguem. É meio difícil explicar para quem nunca viveu essa realidade de estar na frente de uma sala de aula, mas às vezes você chega com uma aula pronta, com uma programação toda pronta, e a hora que a aula acontece, acontece totalmente diferente daquilo que você programou. Acontece uma outra aula. Então, podendo, daí no caso, se você se perde naquele empoderamento, você até deixar o negócio crescer demais. Por quê? Porque você fica vislumbrado também. Que quando você consegue uma aula show, com todo mundo participando, todo mundo empolgado, nossa, a vontade que não acaba mais. Fala, uma semana dando aula sem sair daqui de dentro da sala. Então, eu consigo enxergar na realidade do filme, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Claro que não na mesma proporção. Por quê? Porque ele é um roteiro, ele vai fazer o roteiro acontecer. Se eu não me engano, essa história é baseada num fato. Teve um professor, mas não na Alemanha, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, que fez esse experimento. E
só que daí o experimento dele não foi tão longo, então também não atingiu um patamar tão devastador. Mas teve na vida real uma tentativa de fazer esse experimento de autarquia num país onde é forte o capitalismo, onde não tem esse tipo de coisa fácil de se implantar, e mesmo assim, com a capacidade da influência, o professor conseguiu colocar para os alunos fazerem essa autarquia dentro da sala de aula. A gente também não explicou o que é um Estado autocrático, né? O próprio filme ele explica, mas eu não sei se cabe a gente dar uma explicação aqui, mas a explicação já está no próprio nome, né? Autocrático significa a pessoa que se auto-intitula, né? Alguém que se auto-intitula líder supremo daquele grupo. Então, digamos assim, dentro de um país, uma pessoa que simplesmente se declara presidente. Bom, a partir de agora o presidente sou eu e vamos acabar com tudo. Então, isso seria quase que uma autocracia, né? A autocracia é o poder todo em cima de uma única pessoa ou um grupo de pessoas que vão estar controlando tudo. O exemplo clássico, por isso que refizeram a gravação na Alemanha, como se o filme fosse na Alemanha, porque eu acho que o mais famoso é o Hitler, É o que era Hitler, um né? poder autocrata, que é o que eles falam de o Terceiro Reich, né? Que no filme ali, em momento algum, eles usam a terminologia Hitler e nazismo, mas eles falam do Terceiro Reich, que seria isso daí, é o período do nazismo dentro da Alemanha. Então, seria isso, uma única pessoa, ou um grupinho dele ali de pessoas, comandados Que por toma ele, que todas as decisões de comando. toma todas as decisões, que no caso que ele faz na sala de aula, escolhe a cor da roupa, escolhe a forma de se cumprimentar, e no caso, ele permite com que as pessoas deem opinião. Só que a partir do momento que foi aderido, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que estar dentro daquilo ali. E eu acho muito válido para discussões entender o outro lado da moeda, porque quando a gente fala muito assim de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, a gente só imagina aquela parte guerra, mas não necessariamente foi só isso. A movimentação mundial, inclusive na área política, foi muito grande por conta disso daí. Então, não é só a guerra, não é só o resgate do soldado Ryan lá, um atirando no outro. Não, tem a onda também que está falando da mesma coisa e que em momento algum tem um soldado num campo de batalha atirando em alguém. Já que usei outro exemplo de filme, tem também, por exemplo, A Guerra de Hard, que é um filme de guerra e que não tem uma cena de guerra. Por quê? Porque é o que se passa na guerra. Então, essa autocracia é complicada por causa disso. Por quê? Porque o domínio fica todo na mente de uma pessoa só. E daí entra naquilo que a gente estava falando do professor. Cara, imagina você ter o poder de tomar todas as decisões e tudo que você decidir vai ser feito, ninguém vai questionar. Claro que sobe para a cabeça, claro que se você não tem um controle emocional, e é o que a gente comentou anteriormente, que ele não era muito bem quisto ali naquele ambiente, de repente ele começa a comandar o ambiente, pô, eu acho que o que tirava ele um pouco desse mundinho de problema da autarquia era o fato de ele ser professor do futebol aquático lá, eu não sei o nome. Que Eu ele, também não lembro do nome daquele mas esporte ele lá. era professor de educação física também, então tirava ele um pouquinho daquele mundo, até que daí todo mundo que era da onda era obrigado a ir assistir o jogo dos membros da onda. Que tipo, era torneio que eles perdiam, que não tinha torcida, e de repente estava a arquibancada lotada simplesmente por causa da questão do pertencimento, por serem do mesmo grupo. É isso aí. Esses são momentos do filme em que eu acho incrível pelo sentido de engajamento que é criado, né? Então vejo que são propostas e objetivos bons, alguns deles, mas que distorcidos, né? Pelo menos na realidade, como a gente às vezes fala, né? Na prática a teoria é diferente, né? Então na prática as coisas acontecem de um jeito que a gente estudou na teoria e não acontece como a gente previu, né? É diferente, a situação é diferente, a situação, o contexto é outro, e às vezes pode não sair exatamente como a gente previa anteriormente. Mas os propósitos são interessantes, principalmente no sentido de engajamento. Eu lembro que a gente estava discutindo, antes de fazer a gravação, sobre algumas cenas específicas do final do filme, né? E pô, acontece uma série de situações. Tem
dramas familiares no filme, onde o personagem, um dos personagens principais de toda a trama, tem problemas com o pai, o próprio professor começa a se envolver com problemas familiares com a esposa, né? Ele é casado e toda essa situação, ela é professora da mesma escola também, e essa situação toda acaba criando, em um determinado momento, conflitos, né, do casal, e diversas outras coisas que acontecem no filme com cada indivíduo. E aí chega no final do filme, né, onde toda a história se desenrola, que temos a cena, a clássica cena, né, do ápice do filme, que é o auditório lotado de gente, onde o professor, ele até que enfim toma a atitude, porque tem uma das jovens, a todo tempo ela percebe o que está acontecendo, né? Ela é a única pessoa que ela consegue se colocar no lugar de observadora daquilo tudo. Então ela para e observa o que está acontecendo. E ela não tá absorvida pelo ambiente, né? Mas ela se coloca no lugar de observadora e percebe o risco disso tudo e diversas vezes conversa com o professor e diz, oh, isso tem que parar, isso tem que parar. E chega num determinado momento que o professor toma consciência disso. E aí entra a cena em que ele convoca todas as pessoas, então é uma convocação que ele faz. Todos vocês, tal dia, amanhã, tal horário, no auditório, tá? Então vai todo mundo vestido de branco, achando que vai ter uma declaração. Vamos dominar o mundo, vamos dominar a cidade, vamos expandir. E lá ele declara que ele acaba com aquilo tudo, ele acaba com a onda. Então ele decreta o fim da onda naquele momento. E aí começa uma outra situação acontecer, né? As pessoas não querem. Só que ele usa de um exemplo incrível para provar para as pessoas que a onda precisa acabar. Ele simplesmente não chega e declara: olha, aqui, hoje eu estou dizendo aqui que acabou a aula, acabou a onda, então isso tudo que a gente viveu, foi legal, tchau para vocês. Não é assim, ele usa de um exemplo dolorido, né, para as pessoas que estão ali, mas necessário para que a consciência daquelas pessoas perceba que realmente tem que parar e acabou. Mas nem todos aceitam. Né? Lembra dessa cena? Muito, muito. É bem. E como eu não tinha tido nenhum. A vez que eu assisti, eu não tinha tido nenhum contato com o filme. Tipo, eu só tinha escutado que o filme é bom, o filme é bom, o filme é bom. Mas nem a sinopse eu não tinha visto direito. Eu só sabia que era sobre um professor que tinha implantado alguma coisa diferente na aula. E então, para mim, essa cena do final, para mim, foi a mais impactante. Achei a forma com a qual ele resolve a situação. Eu realmente achei que ia dar ruim aquela parte dele, enquanto ele estava falando, e que realmente achavam que ia dominar o mundo e tudo mais, e vai dar ruim esse negócio. Ele consegue demonstrar de que se ele continua, ia dar ruim, e daí quando você pensa, não, agora deu boa, aí vai lá e dá ruim. Aí eu não Aí é sei que se... dá ruim, né? Porque eu não sei se a gente conta para estragar o final de quem não assistiu o filme ainda, mas o negócio toma uma proporção que a gente não esperava. O negócio toma uma proporção com a qual a gente. Você pensa assim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, resolveu. Aí não, E aí dá resolveu. ruim. Aí dá ruim. Eu acho assim, ó, ao meu ver, a gente está aqui para discutir o tema do filme, né? Então, ó, não quer spoiler? Pausa o nosso vídeo agora, dá uma corridinha lá, assiste o filme e volta aqui para ver o final. Eu sou a favor disso, porque senão a gente cria aquela expectativa e não fala, né? E É, aí a pessoa vai lá, assiste o filme e fica sem saber o que, que a gente comentaria a respeito desse assunto. ponto exato a gente estava falando, né? Então faz assim, ó, se você pausou para ir assistir o filme e voltar, depois deixa no comentário ali embaixo, ó. Eu fui assistir Eu o acho que é melhor, filme, né? Então, e ó, daí não quer saber antes? Pausa agora, que a gente vai falar. Dá uma corridinha lá, vê o filme, depois volta aqui e a gente continua, tá? Mas assim, a cena em si é a cena onde ele pega um dos alunos que está ali, que também já não estava. Na verdade era um é dos alunos que namorado ele da moça tinha. que era rebelde lá. E que o aluno até que era obediente a ele, né? Tinha Isso, aham. obediência a ele.
E ele, em algum momento, uma pessoa levanta a mão e declara a sua percepção de que a onda ia dar problema. E aquilo tinha que parar, que tinha que repensar o formato. E ele chama esse cara, esse rapaz, que é esse rapaz que tem obediência a ele, e, e diz assim: bom, ó, faz o seguinte, ó, você aqui, reúne a galera, pega o cara e traz aqui. Aquele cara que não está querendo seguir a onda, traz ele aqui. Vamos arrebentar ele, um negócio assim, né? Leva ele lá para frente e diz: bom, agora a gente vai, ó, fulano, vem cá, quer bater nele? Pode bater. Ele não está aceitando, então uma coisa assim, né? Não está Ele aceitando, fala pro vamos encher de cara, ele fala porrada. pro cara assim, para esse um que segue as ordens dele radicalmente, ele fala: tá, e agora, o que a gente vai fazer? O professor joga para ele a Ele joga a responsabilidade, responsabilidade, né? aí ele Aí. trava, porque, tipo, até então ele estava seguindo cegamente. Ele fala: não sei. Não, mas você não trouxe ele aqui? Trouxe. Então, o que a gente vai fazer com ele? Não sei. Então, por que você trouxe? Porque você mandou. E fica naquela, né? Tipo, mostra que realmente eles não estavam fazendo o que eles estavam achando certo. Eles estavam fazendo aquilo que ele mandava. E tem Exatamente. todo aquele desfecho dessa cena que é muito. E eles trazem igual levando pra fogueira mesmo, traz carregado, Aham. brigando. Não, eles iam encher o cara de porrada. Não, Eles iam aniquilar o dá a cara, então. sensação ali que se ele manda matar, eles matariam. Eles estavam num ponto de obediência que se ele fala assim, mata esse traidor, eles matariam. Tá claro isso no filme. Mas daí tem esse desenrolar, que para mim foi muito, assim, eu sei que é um roteiro de filme, mas foi uma sacada muito inteligente. Primeiro eu mostro o quanto é ruim para depois eliminar. Só que daí vem a continuação. Prossiga com a continuação. E aí que ele tem um dos discípulos dele, vamos dizer assim, o adolescente, justamente o adolescente, o jovem que tem problema com o pai, e acaba vendo nesse professor, criando um vínculo com esse professor. Ele se sente em algum momento até o protetor desse professor. Né? Então ele começa a andar até armado, coisa que o professor não queria e proibia isso, né? Mas ele chegava a andar até armado. Ele pegou a arma do pai e começou a andar armado porque ele acreditava que ele seria o defensor, o protetor, o guarda-costas desse professor que era o cara que ele idolatrava. Então, quando o professor explica para todas as pessoas que olha o que a gente está fazendo, nós somos assim, é da nossa natureza assim, a gente vai fazer isso, a gente vai linchar o cara. Olha no que nós nos tornamos. Ele fala, olha o que a gente fez, olha o que nós criamos. E pior, né? Vejam no que nós nos tornamos aqui. E aí as pessoas começam a parar e pensar, puxa, realmente, né? Olha o que eu estou fazendo. Esse adolescente, esse jovem, ele não aceita isso. Aí ele pega a arma, aponta para o cara e diz, não, isso não pode acabar, a onda tem que continuar, porque a onda passou a ser para ele o único propósito de existência. Ele não se via mais pertencendo a um mundo fora da onda. Né? A onda para ele era aquele nível de fanatismo extremo, onde qualquer coisa que exista fora daquilo que ele criou como idolatria não deve pertencer ao mundo, deve deixar de existir. Né? E aí acontece a situação fatal que ele atira no cara. Ele atira no cara, e aí dá aquele negócio todo e tal. E aí, na sequência, o professor vai acudir o cara que estava ferido, escuta um outro disparo e o jovem se suicida. Porque ele percebe que a onda realmente ia ter um fim, ia acabar, não suporta a situação daquilo, porque ele perde o sentido de existir, ele não se vê pertencendo a qualquer outra situação de mundo que não seja aquela, e ele pensa, bom, então eu não tenho mais o que fazer, e se suicida. Né? Aí entra outras cenas do filme depois, mas se quiser comentar esse trecho agora aqui, só Ricardo. É que eu, como eu assisti apenas uma vez e que nem eu te disse, naquele lance eu não tinha informação sobre o filme, foi por acaso, sabe aquele, vou assistir esse aqui. E comecei a assistir o filme, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso mesmo. O rapaz que se suicida, eu até esperava,
quando eu vi que ele começou a andar armado, eu até esperava que ia dar alguma coisa, mas não naquele momento. E não que ele ia levar outro junto com ele, porque acabam morrendo os dois, né? E, nossa, eu achei bem pesado, mas eu acho que é de propósito para mostrar o tamanho da proporção, que às vezes a gente faz uma coisa pensando que é isso aqui, só que a gente perde o controle da proporção daquilo do que aquilo vai tomar. Às vezes a gente diz uma coisa aqui e as pessoas tomam aquilo como uma verdade absoluta e a gente perde a proporção daquilo que foi dito. E às vezes não usa no contexto com o qual foi dito também. Então nós temos assim uma responsabilidade muito grande que qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você projeta, você pode perder o controle sobre aquilo. E realmente, pensa, lá quando a gente falou do começo do filme, de quando ele criou um propósito apenas para educá-los e mostrar que sim, era possível voltar ao Reich, acabar na morte de dois adolescentes, né? Quando que ele imaginou que isso aconteceria? Então, é bem chocante essa parte mesmo. E, claro, tem a continuação, né? A continuação ainda chocante. Que tem uma parte, uma cena que o professor Ricardo comentou antes de a gente até gravar, pensar em gravar esse vídeo, falando sobre esse filme. Coincidentemente, ele trouxe o assunto do filme e ele perguntou de um trecho do final do filme. A gente começou a falar do trecho final do filme e pensamos, cara, vamos gravar um vídeo falando do filme todo? Vamos, né? Beleza, vamos lá. A gente estava tão entusiasmado falando do trecho final, que é a cena em que os jovens são levados de ambulância, né? A câmera aproxima o rosto do professor e daí tem a cena em que ele observa aquilo tudo que está acontecendo, assim, atordoado com a situação. Ele é inclusive preso, né, a polícia leva ele algemado, leva ele para a cadeia e o filme acaba, né? Então esse trecho do olhar dele frente à situação dos jovens que perderam a vida, sendo levados de ambulância, ele indo preso. E detalhe, tem a cena da menina, inclusive, que é a menina que o tempo todo ficou alertando ele da situação, que estava ali, e a mulher dele também, né? Também estava ali observando tudo. Então, E, por o que a gente esqueceu de comentar no começo, estava grávida desde o começo do filme. verdade, verdade, esse ponto, né? Então, ver ele criou isso tudo, de alguma maneira, ele foi o responsável por isso tudo. Então, nós comentamos por que ele foi preso. Se o professor mesmo não cometeu nenhum crime, vamos supor assim, né? Ele não matou ninguém, ele não vandalizou nada, o que em um momento do filme também a onda faz, né? Começa a vandalizar a cidade toda, e sai do controle. Então tem alguma parte do filme ali que traz muito desse assunto, né? De vandalismo, de briga de rua, por domínio de território. Então a onda começa a expandir, começa a ter conflitos, né? Com gangues e grupos de pessoas que dominam determinadas regiões. Então ele não participou de nada disso. A participação dele foi única e exclusivamente dentro da escola, dentro da sala de aula, ou não sei se era polo aquático, enfim, aquele esporte aquático que ele também era professor, e se limitou a isso. E alguns poucos momentos fora da sala de aula, em que ele tinha contato com alguns alunos que procuravam ele por razões específicas, né? Principalmente quando precisavam de ajuda e recorriam a ele para auxiliar com alguma coisa. Então ele mesmo não cometeu nada, mas aí cabe o nosso entendimento de que a interpretação das leis não são as nossas daqui. Porque a gente está no Brasil acostumado com as leis brasileiras, mas lá são leis diferentes, outro país. Então considera-se que, ao meu ver, ele foi tido como responsável por aquilo tudo que aconteceu. Ele era o cabeça, né? A pessoa que pensou em arquitetar aquela situação toda, não deu o limite e chegou ao ponto que chegou. Por conta disso ele foi preso. Esse é o ponto da minha análise, né? Eu nessa parte de verdade, tanto que a gente estava conversando antes e resolveu gravar falando sobre o filme, que nem é muito o nosso foco aqui, né? Mas encaixa-se com o conteúdo que a gente trabalha normalmente, que é o ensino, porque eu não tinha realmente pensado por esse lado de ser leis diferentes,
Porque na hora que você está assistindo ali, e o cinema tem essa forma de fazer com qual você entra no filme, né? Então você não pensa muito, você começa a achar que está acontecendo aqui do teu lado. Então eu achei muito estranho realmente ele ir preso, e não é que ele foi detido, não, ele foi preso mesmo, algemado, tudo, e dá para ver na fisionomia dele de que ele está aceitando aquilo ali. Só que em algum determinado momento, não sei como, se a ficha dele batesse, e ele muda a fisionomia para uma fisionomia de assustado. E daí isso me deixou confuso. Falar, tá, o que aconteceu nesse momento? O que ele viu? E o filme simplesmente acaba naquele pedaço. Não que vai ter continuação, não é a ideia do filme. Mas é que talvez naquele exato momento caiu a ficha de tudo que aconteceu. Porque quando a gente passa por uma situação de muito estresse, o, o raciocínio não consegue acompanhar. Então eu tenho para mim que naquele exato momento foi quando a ficha dele caiu do que realmente aconteceu. Que como eu falei anteriormente, né, ele não tinha o propósito de que ia morrer gente por conta daquilo que ele tinha programado, por conta daquilo que ele estava fazendo. Para ele era apenas um experimento que perdeu a proporção. Tanto que ele nem sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, do vandalismo. Se eu não me engano, ele viu uma das coisas pela televisão e foi quando daí ele foi tomar atitude contra os alunos. Porque até então ele nem sabia disso que estava acontecendo. Ele ia lá, dava aula e voltava para casa dele. Inclusive, ele tinha um bom relacionamento com a esposa, bem legal. Só que daí aquilo, ele começa a ter problemas com ela, porque como ele começa a ser elogiado na escola, os outros professores começam a comentar e ele acredita que é ciúmes. Em alguns casos mostra que é isso mesmo. A esposa mostra preocupação, ao menos ao meu ver, mas ele entende por ciúmes e tem professores com ciúmes mesmo. E então eu acho que naquele momentinho ali, ele dentro da viatura, é a hora que a ficha realmente cai. Fala, nossa, o que foi que eu fiz? Aquele Isso. lapso de consciência, né? E daí, tipo, acaba. É complicado, porque é um filme, como eu já dito várias vezes, nós não somos é, diretores de cinema, então não sabemos dizer essa troca, mas o filme tem essa função de trabalhar as nossas emoções. E para mim esse final foi muito, sabe assim, acaba, sobe a letrinha e você continua parado olhando para a tela sem entender exatamente o que aconteceu. Depois Querendo você saber continua se vem mais coisa depois, né? O que aconteceu e, depois? O final? O que e aconteceu você com esse cara? fica torcendo para ser filme da Marvel e ter cena pós-crédito, né? Que daí você fica, caramba, e tá, daí acabou, parou as letrinhas, falou, tá, não entendi. É Porque que você também não consegue digerir, porque a situação é muito ela é visceral. intensa, né? Ele é um filme muito intenso em muitos aspectos e ele aborda muitas coisas. Então ele cumpre o propósito dele de chegar naquele momento ali e passar a mensagem que ele se propôs, né? Mas aí a gente cria afinidade com os personagens, né? E daí pensa, cara, e agora, né? O que acontece com esse cara? Né? E assim, levando para o âmbito administrativo, a gente vê que esse filme ele trabalha muitas coisas, né? Alguns a gente falou lá no início, que é a parte de trabalho em equipe, liderança, engajamento, propósito, projeto, assim o compartilhar de conhecimento em busca do desenvolvimento mútuo, né, das equipes. Então ele é um filme que ele trabalha muito mesmo as questões de administrativas, né, de condução de equipes, condução de pessoas, como lidar com pessoas, mas acima de tudo o ponto principal é o ponto da parte de influência, né? Eu acho que é o principal ponto do filme, o quão danoso isso pode ser quando não existe um propósito, vamos dizer assim, ético ou moral dentro de princípios, né, de caráter, pensando no bem comum, e o quanto isso pode ser prejudicial para dentro de uma organização, como em qualquer lugar, né? A gente está tratando aqui dentro das organizações, Sim. mas quando a pessoa conduz as suas equipes de maneira menos ética, vamos supor, né, para alcançar alguns resultados. O quanto isso pode ser prejudicial em alguns aspectos. Eu consigo enxergar muito o lado administrativo, mesmo porque eu consigo meio que ver em tudo o lado administrativo, mas eu acho que esse filme em específico, para mim, ele pesou mais no caso professor. Porque
já passei pela situação, acredito que você já passou, acredito que qualquer outro professor que esteja aqui assistindo já passou por isso, de um aluno te procurar fora da aula porque tem você como uma referência para alguma coisa dele. Agora que nós temos acesso a redes sociais, um aluno te procurar numa rede social porque quer conversar, porque quer. Então você consegue, como você disse, os outros alunos todos, que não foi só esses dois que acabaram morrendo, que interagiam com ele. Não, tanto que a gente comentou, estava um teatro cheio ali, o anfiteatro da escola cheio, e ele interagia com todos os alunos, inclusive com aquela uma que foi de vermelho, que começou a brigar, que fazia os cartazes, que queria que acabasse. Até com ela ele interagia. Então você fica imaginando, pô, ele era referência de toda aquela criançada. Claro, alguns não tinham problemas em casa, mas ainda assim tinham ele como uma certa referência. E de repente ver essa referência indo preso, indo humilhado do jeito que foi. E daí, no momento da prisão, uma coisa que também ficou me martelando muito na cabeça, que lembra que eu falei várias vezes que a diretora apoiava, e na hora da prisão, a diretora, não tenho nada a ver com isso. Deixou ele no barco sozinho. Então, tipo, enquanto você tá legalzão, e isso serve para os dois casos, né? Tanto quanto professor, quanto administrativo, indiferente, comentando a cena e trazendo um pouco para a realidade. Mas enquanto você tá indo bem, tô junto, tô aí, tô te apoiando. Aí a hora que dá ruim, fala, não, peraí, não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso acontece tanto no âmbito profissional quanto no âmbito educacional, né? É isso aí. Acontece em diversos aspectos de vida, né? E também já tive o caso de diversos alunos já me procurarem. Eu procuro, às vezes, até evitar, né? Ter muita afinidade assim com o aluno, né? Para levar para o lado pessoal, né? Assim, os assuntos são limitados às questões de sala de aula mesmo, questões de trabalho, questões profissionais, e se limita a isso. Mas às vezes acontece chegar a algumas situações ali em que não é fácil de lidar, porque a pessoa tem na gente a referência que não encontra em outros lugares. É uma referência de exemplo de algum tipo de comportamento que ele gosta, tem a afinidade, cria vínculo, e não dá para simplesmente deixar a pessoa abandonada, porque ela acredita naquilo que a gente fala. E aí vem o nosso bom senso, né, de procurar lidar com isso de uma maneira que não seja muito persuasivo, no sentido de influenciar a pessoa a tomar algum tipo de decisão, que não seja por conta própria dela, mas fazer a pessoa refletir, pensar, argumentar, examinar as coisas que precisa para ela própria tomar a melhor decisão, né? Sem a gente ter que fazer as escolhas dela. Já chegou algumas vezes de me procurarem para que, pela falta de capacidade de analisar o contexto em que estava vivendo, e esperar que eu desse uma resposta. Olha, faça isso. Mas não tem como fazer, né? Eu não me sinto no lugar de fazer se tomar decisões pelas outras pessoas. Agora, me cabe, e quando uma pessoa me procura, eu acho que é o meu direito de fazer, pelo menos auxiliar a pessoa a pensar na melhor escolha que ela pode encontrar para dar continuidade naquilo que ela precisa. Eu acho que o papel do professor está alinhado a isso, sabe? Muito. Novamente, é uma situação que é difícil de explicar, né? Porque você tem aquele sentimento de quero ajudar, mas você também tem consciência de que não tem a resposta, não tem o que fazer. E como a gente está ali, normalmente, na sala de aula, com os conteúdos, tirando todas as dúvidas, passando todo, eles acreditam que nós temos as respostas para tudo. E às vezes nós temos as dúvidas para nós mesmos, né? Só que eu Somos entendo isso. humanos também, né? Os humanos temos medo também, né? E inclusive, eu até brinco com alguns alunos, quando, principalmente, né, questão de correção de prova, correção de trabalho, falo, gente, vocês podem não acreditar, mas eu tenho uma vida lá fora, sabia? Pode não parecer, mas eu tenho. E serve para isso também. Tipo, eles podem não acreditar, mas nós temos uma vida fora, nós também temos dúvidas. Só que ao mesmo tempo que se alguém confiou tanto em você
para vir se abrir e te pedir uma... E são as situações mais diversas. Tanto, às vezes, como uma correção simples de trabalho ou uma dúvida do ambiente de trabalho, como coisas mais pesadas, mais pessoais, mais do dia a dia. Eu já percebi que, às vezes, nós somos as únicas referências que alguns determinados alunos têm. Por isso esse filme talvez tenha sido tão chocante para mim, porque o rapaz que se mata, a única referência que ele tinha era Era aquele o professor. professor, né? A gente se E identifica pela profissão que a gente tem, né? sim, que daí, pô, eu não passei por isso nesse nível, mas eu já passei por isso de perceber que, nossa, para essa pessoa, nesse momento eu sou a única referência. Pô, é complicado. E outra, nós não lidamos com um ou dois, são 30, 40, 60, sei lá, se somar de todas as turmas, 200, 300. Se todos eles vierem trazer uma carga de problema, você está enchendo um anfiteatro e montando a sua própria onda. É mesmo, né? É complicado isso. E você não, como você mesmo disse, você não pode impor a sua opinião. Você tem que, no máximo, ajudar a refletir e chegar a um denominador comum. Então, eu acho que, para mim, embora eu entenda o lado administrativo, mas eu acho que esse filme me pegou, e talvez por ter assistido apenas uma vez, no quesito mais professor mesmo. Por conseguir enxergar que boa parte do que está acontecendo ali é fato, acontece. Talvez para quem não tem essa experiência, fala, não, nunca que um aluno ia na casa do professor, igual o aluno vai lá, tem 2 ou 3 alunos que vão na casa dele, vai lá na casa do professor conversar com ele. Vai. Se eles tiverem o endereço, eles vão. Eles Se vão. acharem na rede social, Vão, eles te ligam, eles te procuram. vão. Você tem uma vida fora da escola, mas não necessariamente você deixa de ser professor. E outra, por exemplo, já aconteceu comigo, não sei se contigo já aconteceu, de 13h30 da manhã eu estar recebendo WhatsApp de aluno. É que no meu caso, o meu telefone vive no silencioso. Então pode até mandar, mas eu só vou ver no outro dia de manhã. Coincidentemente, eu estava acordado, trabalhando, produzindo conteúdo, né? E Uhum. recebendo mensagem. Eu falei, caraca, será que essa pessoa sabe que eu estou acordado, trabalhando? Porque não tem, como é que vai mandar, né? Mas, enfim, tem diversos filmes que a gente pode abordar várias outras temáticas específicas. Eu acho que foi um bom início, né? Um bom início tratar esse filme, que é um filme que eu gosto, particularmente eu gosto bastante. Tem alguns que tu já citou também, que tem a ver com guerra. Tem um outro que tem a ver com guerra também, que é O Jogo da Imitação. E eu acho um filme fantástico, né? Para trabalhar uma abordagem de trabalho também, que esse sim aborda bem o relacionamento interpessoal de uma equipe que está engajada em um projeto específico, né? Como que tudo se desenvolve no filme. Eu assisti ele 21 vezes. E é o filme que eu mais assisti na minha vida, né? 21 vezes o Jogo da Imitação. E gosto pra caramba, né? Ele fala da história do Alan Turing e tal, bem legal. E tem outros, né, mais clássicos, como Em Busca da Felicidade, com Will Smith, que também trata assim, de uma experiência profissional, né, da busca pelo trabalho dos sonhos, né, de cada um, que pelo menos atenda à necessidade de cada um. Um Senhor Estagiário, que eu acho um filme fantástico também, com o Robert De Niro. Enfim, tem uma infinidade de filmes legais, excelentes, para a gente poder trabalhar, debater e não só assistir. Né? O fato principal não é só assistir um filme, mas ter momentos como esse de discutir o entendimento que cada um teve e qual a aplicação que pode ser dada através dos exemplos na vida profissional e o que isso auxilia também no desenvolvimento pessoal, porque, como eu costumo dizer, não existe um bom profissional se antes disso não existir um bom ser humano. Né? Então, acho que todas essas análises precisam ser feitas e os filmes contribuem para esse tipo de reflexão. A diferença entre assistir o filme e ver o filme. Assistir, você realmente vai ver o que o filme quer dizer, que não necessariamente é aquilo ali que está aparecendo na tela. Às vezes ele quer dizer muito mais que aquilo. Você falou do filme que você assistiu mais vezes e que você mais gosta, digamos assim, nesse critério de apresentação.
o que eu mais uso e que eu acho que todas as minhas turmas que foram possíveis, eu passei esse filme, é o Grande Truque. Ah, muito bom. O filme, para mim, é a maior demonstração de propósito. É a diferença entre você fazer uma coisa e você viver aquilo que você faz. Então, para mim, o Grande Truque, assim, de longe, o filme que eu sempre Totalmente passo, estratégico, né? totalmente estratégico. Tem uma partezinha dele ali que eu não gosto, que eu acho desnecessária, mas encaixa na história. Mas eu acho muito legal mesmo. E eu costumo desafiar os meus alunos o seguinte: assistam ele uma vez, dá um intervalo de tempo e assiste de novo. Porque quando você já conhece o filme, é outro filme. E eu mostro isso para eles. Que quando você lê um livro de novo, você está lendo outro livro. Quando você assiste 2 vezes um filme, você está vendo detalhes que você ainda não viu. Quando você assiste 21 vezes o mesmo filme, aí eu já não sei, porque eu nunca passei por essa experiência. Eu estou na 19. Muito bom. Se fosse tem um filme que eu acho, um filme não, né? Assim, vários filmes que, se fosse para falar, por exemplo, de política, eu usaria Star Wars. Totalmente, assim, para falar de política. Para falar de, assim, de propósito de trabalho, de uma pessoa que realmente faz o seu trabalho muito bem feito, independente do contexto, do ambiente, das pessoas, independente de qualquer coisa, um senhor estagiário, para falar sobre não só propósito também, mas objetivos e superação de desafios, de porta em porta. É um filme que eu acho muito bom também. Né? Tem um outro que é um filme já um pouco maior, ele tem um romance no meio do filme, que se chama Meu Nome é Han. É um filme indiano, excelente também. Eu não sei se ele ainda está disponível. No YouTube eu sei que não está, mas é um filme muito bom, só que ele tem 3 horas e pouco de duração, ele é um pouco cansativo. Para sala de aula não daria, né? Não, Ele não, sem tem, condição. tem toda a parte de um romance também no filme, mas ele trata a história de um cara inteligentíssimo que tem síndrome de Asperger e ele começa a trabalhar numa área comercial. O objetivo dele é conhecer o presidente dos Estados Unidos e ele consegue, dando spoiler já. Já, Então já vamos entrar lá em outro vídeo, em outro filme já. e aí, cara, tem para cada tipo de contexto que a gente imagina, existe um filme para a gente pensar, ou, assistir ele, ver o que ele está querendo trazer de mensagem e refletir, examinar, discutir e aproveitar o que isso traz de aprendizado. Mas por hoje eu acho que está ótimo, até porque senão nosso próprio vídeo vai ter mais tempo do que o próprio filme, né? Mais tempo que o filme. Cabe 2 filmes no nosso vídeo. É, mas legal, muito bom, muito bom. Mais Foi uma alguma coisa aí, professor Ricardo? Eu acho que foi uma experiência diferente, foi um tema diferente do que a gente está acostumado a abordar, mas eu acho válido a gente trazer isso com uma certa frequência, mostrar alguns filmes que eu não sei se o nosso público também atinge outros professores que talvez não pararam para analisar essa possibilidade de terem esses filmes como demonstração, que você não pode passar na escola, mostra para os alunos, fala para eles assistirem, pede trabalho sobre os filmes, que eu acho interessante, e, e é isso. O que a gente precisa fazer, nesse período, principalmente que nós estamos agora, é tentar buscar conhecimento em tudo você vai conseguir aprender alguma coisinha. Se você não é muito fã de ler, assiste filme. Se você não tem muita paciência para filme, assiste séries com capítulos menores. Mas, claro, vamos procurar coisa que soma, que traz alguma informação para a gente possa refletir e discutir sobre. Não simplesmente coisas que ficam jogando conteúdo aleatoriamente e que não te agrega nada, não te soma nada. O importante é que traga algum tipo de conhecimento, traga algum tipo de crescimento para você e que te faça refletir sobre alguma determinada coisa. Como eu falei sobre esse filme, que chegue no final e você fica olhando para o filme assim e demora um tempo para digerir e entender o que aconteceu. Por quê? Porque aquilo te marcou, porque aquilo te mexeu com você. Mas eu acredito que é isso. Gostei muito de fazer um vídeo nesse formato diferente e achei muito legal a ideia e o propósito.
Podia fazer uma lista, né, de filmes que possam ser boas referências para quem atua na nossa área, pelo menos, né, como professores, para poder utilizar, explicando o contexto de cada um. Fazer uma lista, disponibilizar isso, né, faz a listinha com o título do filme, onde encontra o filme, põe ali uma sinopse e os nossos comentários a respeito de como que esse filme poderia ser aplicado para uma dinâmica específica. Acho que ficaria legal, né? Ficaria, dá para soltar isso no Instagram. Ah, boa, boa ideia. Um título por semana, né? Um título por semana. Legal, gostei. Beleza, professor Ricardo, é isso aí. Valeu, até Grato mais. aí e até mais. Até mais.